Sou, cara, só que, tipo assim, como assim? Tá. Eu recebi. Ah, esse tá funcionando já aqui. Tá aparecendo a música. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um evento do Centro Acadêmico Baldino do Amaral. Eu me chamo João Miller, eu sou o diretor acadêmico do CAUA e hoje estamos aqui finalizando a Semana Acadêmica Ada Pellegrini Grinover com um evento voltado para o direito da família e sucessões na pandemia. E contaremos hoje com a participação das ilustríssimas palestrantes Lígia Zegiotti, Fernanda Pederneiras e Daniele Chaves Teixeira, e também com a mediação da aluna externa da Unicuritiba, Amanda Dudek. Também gostaria de agradecer o apoio do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, o qual, sem o apoio e sem o esteio, não teria sido possível realizar essa semana acadêmica que foi tão prolífica e tão boa para todos. Por fim, eu gostaria de realizar alguns recados paroquiais, os quais se fazem importantes. O primeiro é sobre como que é feita a emissão do certificado para validação das horas complementares. Vocês devem estar vendo, tem um link do Simpla aqui na descrição, o qual você faz a sua inscrição lá no Simpla e manda também o seu nome completo aqui no chat do YouTube. É altamente recomendável que você tire o print desse nome que você manda aqui no chat, porque caso você precise comprovar posteriormente em algum caso de erro ou caso fortuito ou força maior, beleza?
O segundo recado é sobre o nosso sorteio, o qual estamos sorteando 3 livros, né? Uma Internação Forçada, Saúde Mental e Drogas, do professor Gabriel Schumann, a coletivização da prova da professora Thaís Amoroso Pascoal, e As Mulheres que Estão Reinventando o Brasil, que é de diversas autoras. Nós iremos realizar esse sorteio ao final deste painel, e para participar você tem até às 19 horas de hoje. E como que é feito? É através de uma doação ao PicPay, que vocês devem estar vendo que tem um QR Code aqui no canto inferior, no qual você doa, e esse valor será enviado para a instituição AMA, essa instituição que cuida e previne o câncer de mama e tenta fazer toda essa campanha social para a prevenção e também para o cuidado para com essa doença que é objeto do Outubro Rosa. Bom, dito isso, e sem mais delongas, passo a palavra à Amanda e já agradeço de antemão, em nome do Centro Acadêmico, as nossas ilustríssimas palestrantes. Muito obrigado. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos novamente. Me chamo Amanda Dudek e mediarei hoje o painel que é o Direito de Família e as Questões da Pandemia. Gostaria de dizer que estou muito feliz de ter sido convidada pelo Centro Acadêmico, em especial José Kleiner, que fez o convite. É uma grande satisfação de participar nesse último painel, que é, né, o Direito de Família e Questões da Pandemia. É necessário entender os desafios, e hoje as professoras vão apontar algumas indagações, né, nessas questões. Mas fazendo uma breve introdução, eu acredito que com a pandemia trouxe muitos desafios, como a guarda compartilhada, que envolve as crianças e os adolescentes, a coabitação dos casais, que por conta dos distanciamentos, né, acabaram morando juntos, né, e cai um reflexo, né, em relação à união estável, bem como outras questões de alimentos, né, que muitos acabaram sendo prejudicados, e por fim, a questão da particularidade das sessões, que no caso da Covid, né, mostrou medo de muitos de contrair a doença, e com isso as pessoas buscaram mais a fazer o testamento, uma forma de planejamento, né, das sessões, que acaba sendo a melhor opção. Bom, sem mais delongas, né, as professoras vão acabar falando com vocês melhor sobre os temas, dialogando, que é o direito de família e questões da pandemia. Gostaria de previamente apresentar a professora Lígia Zigiotti. Ela é doutora e mestre em Direito pela Federal, professora de Direito Civil na Universidade Positivo, pesquisadora, vice-presidente da ANAJUDE LGBTI, membro de comissões da OAB Paraná e advogada. Mas, antes disso, aqui na lateral é possível vocês comentarem, vocês podem fazer perguntas, que ao final as professoras vão estar respondendo. Bom, mas sem mais delongas, passo a palavra para a professora. Então, boa noite a todas e todos. Com muita alegria, eu recebi o convite das estudantes e dos estudantes aí para participar dessa mesa, ao lado de 2 advogadas que são amigas também, porque eu tenho muita admiração. Queria parabenizar a organização, sei o quanto é difícil fazer organização de evento, sei que é um desafio, quero dizer que vocês estão se saindo bem nisso, e também quero dizer que eu gostei muito da iniciativa de organizarem uma semana protagonizada por mulheres. Sem dúvidas, eu quero acreditar que esse tipo de pretensão de escutar mais as mulheres sobre os temas jurídicos é uma pretensão crescente, né? Estava conversando com o pessoal aqui antes da nossa live começar sobre as nossas tentativas de que os ambientes acadêmicos sejam cada vez mais democráticos, cada vez mais plurais, que a gente possa escutar todos os grupos acerca desses temas que nos tocam a todos, né? Eu fiquei responsável por debater relações familiares e pandemia, e a gente fez uma divisão aqui, né? Estou ciente de que a doutora Fernanda vai falar sobre alimentos, de que a doutora Daniele vai falar sobre sucessões, e com isso eu vou focar mais no aspecto de convivência familiar. E sempre que eu faço aí algumas costuras no campo do direito das famílias, eu gosto de começar falando sobre vulnerabilidade, né? Porque a gente precisa ter essa percepção de que os ambientes familiares são ambientes que reproduzem relações de poder assimétricas, que significam, por vezes, um incremento de vulnerabilidade em relação a determinados personagens, né? Então, a gente costuma marcar no campo jurídico vários indivíduos como vulneráveis. Apesar disso, é interessante a gente falar que todas as pessoas são consideradas destinatárias de cuidado, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no homem adulto, trabalhador, que o pessoal costuma chamar de independente, às vezes até chamam de provedor, até mesmo esse sujeito, que se pensa ser muito independente, ele é absolutamente destinatário de uma rede de cuidado. Tem gente por trás de toda uma vida que se reproduz, né?
tem gente por trás da produção, da compra, do preparo de alimentos que esse sujeito consome, por trás do seu transporte, dessa funcionalização do seu transporte, do cuidado a que ele estaria responsável a prover por certos indivíduos, mas que ele delega esse cuidado a outros agentes e que tornam possível, com isso, uma ficção de autonomia nas relações familiares. E os sujeitos que a gente costuma chamar de vulneráveis, portanto, eles não são vulneráveis porque naturalmente são vulneráveis, mas porque tem motivos na nossa cultura, na nossa sociedade, que fazem com que a gente produza um significado diferenciado para certas pessoas, né? Eu diria que esses sentidos são providenciados por gênero, por raça, por classe social, capacitismo, entre outros marcadores. E a questão vai tomando contornos muito próprios em tempos de pandemia, né? A gente está falando aqui de vulnerabilidade, de cuidado humano, né? E a gente está numa época, de fato, em que o cuidado se impõe, né? Se impõe através de medidas que eram muito desconhecidas para nós, enquanto sociedade. Confinamento, isolamento social, como imposição, né, para você realmente estar cuidado, estar numa situação de maior proteção. E isso vai tornando as camadas de vulnerabilidade muito complexas. Porque, primeiro, nem todo mundo consegue se isolar, né? A doutora Fernanda estava falando isso com a gente um pouquinho antes da live. Muita gente não conseguiu sequer fazer o isolamento em razão da falta de possibilidade que se dá no nosso contexto político, profissional, pessoal, muitas vezes para que você produza essa possibilidade de cuidado. E quando a gente pensa também em determinados grupos que são considerados, na lógica do direito das famílias, vulneráveis, a gente percebe que esses discursos sobre Covid-19 vão ter uma implicação muito grande, né? Crianças, idosos e mulheres. Eu digo que são grupos que são muito conhecidos como vulneráveis no campo do direito das famílias, porque eles têm até estatuto próprio no ordenamento jurídico, né? Tem estatuto da criança e adolescente, tem estatuto do idoso. Quando a gente pensa em mulheres, tem uma legislação dedicada para trabalhar a violência doméstica. Então, significa dizer, são grupos que são já considerados pela métrica jurídica como vulneráveis. Os idosos, por exemplo, desde o começo da pandemia, estão sempre sendo apontados como grupo de riscos, né? E, mais uma vez, aí a gente tem uma lógica neoliberal que vai colocando esses corpos como mais descartáveis do que os outros. E isso incrementa aquela ideia que eu estava falando antes de que a nossa sociedade produz vulnerabilidade maior para alguns indivíduos. E daí, no campo das relações familiares, isso também é importante, a maneira como os idosos e as idosas têm se posicionado nas narrativas jurídicas sobre Covid-19, né? A professora Luísa Helena Barbosa e o professor Vitor Almeida, eles publicaram um artigo sobre isso logo no início da pandemia, para mostrar que tem um risco da solidão da pessoa idosa numa conjuntura de isolamento total, sem que tenha o seu direito de convivência familiar assegurado. E, de fato, né, a gente tem ali nesses discursos médicos esse problema de que a população idosa é colocada como um grupo de risco e, por outro lado, alguns discursos sobre que as crianças, elas poderiam, conforme algumas pesquisas demonstram, ser grandes vetores da doença. Significa dizer que as crianças, embora elas não fiquem tão doentes quanto, fiquem menos doentes, alguém questione o potencial de agravamento da doença em um corpo infantil, elas têm um potencial grande de transmitir, né? Porque criança é mais difícil de você controlar o uso de máscara, higienização do corpo, né? Então, significa dizer, fica complicado às vezes a gente pensar na relação, na convivência de idosos, de idosas, com crianças nesse contexto, e isso é problemático quando a gente está pensando em direito das famílias, porque existe uma possibilidade, um direito de convivência familiar, inclusive quando a gente pensa na relação avoenda, né, como se chama no campo técnico do direito de família, entre avós e netos. E isso, além do mais, constitui um problema difícil de distribuição de cuidados, né? Porque se você for pensar bem, cuidado de criança aqui na nossa sociedade costumou se dar historicamente, assim, ou pelo mercado, que é quando você leva a criança para uma escola, por exemplo, particular, contrata alguma cuidadora específico, se você tem possibilidade financeira para isso, ou pelo Estado, através de políticas públicas, que seria a melhor solução, ou por entes familiares, né? Alguém da família promovendo o cuidado o tempo todo para essa criança. E uma sociedade democrática, você vai encontrar um equilíbrio nesses pilares, né? E em uma sociedade pouco igualitária como a nossa,
existe uma familiarização excessiva do cuidado. Ou seja, uma expectativa de que ele seja provido domesticamente, compartilhando, né, com o mercado, que é um lugar difícil de você acessar, porque custa caro, as pessoas não têm disponíveis esses bens materiais para contratar cuidadoras, escolas, creches, né? O mercado é super excludente. E o Estado, muitas vezes, abre mão dessas responsabilidades e deixa com que as famílias se virem em relação ao cuidado das crianças, né? E eu vou falando essas coisas para vocês para mostrar que quando a gente está numa situação de pandemia em que as creches não estão funcionando normalmente, que as escolas não estão funcionando normalmente, que muitas vezes a gente tem alguns trabalhos que estão em home office e outros não, tudo fica muito complicado para você prover em termos de cuidado. A ONU Mulheres divulgou um dado de que elas representam 70% das pessoas que estão trabalhando no setor social de saúde de enfrentamento à Covid. Elas são consideradas as principais cuidadoras do país. E, portanto, quando a gente pensa no campo do direito das famílias, a gente tem um agravamento de vulnerabilidade porque elas estão com as crianças em casa o tempo todo, pelo menos no panorama ideal, né? Panorama ideal que é esse em que você pode ficar mais em casa do que você ficava anteriormente. E isso, sem dúvida nenhuma, incrementa a demanda em termos de cuidado. As mulheres trabalham aqui no Brasil 4,5 vezes mais em afazeres domésticos do que os homens. E a diferença é decrescente com a renda. No quinto mais pobre aqui no Brasil, o tempo gasto em afazeres domésticos das mulheres é quase 6 vezes o dos homens. Enquanto no quinto mais rico, a diferença cai para 3,6 vezes. Então, a gente vai vendo que existe um compartilhamento desigual entre homens e mulheres pelo engajamento doméstico, incluído o cuidado com filhos. Então, na conjuntura da pandemia, isso se agrava, né? E se domestica intensamente o cuidado em uma dimensão drástica que nos impõe observar privilégios econômicos, disponibilidade de tempo de quem está no núcleo familiar e como fazer a responsabilização conjunta por cuidado de crianças. E quando a gente tem essas propostas convertidas no campo do direito das famílias, muitas vezes a gente fala em guarda, em convivência e a gente fala em termos de alimentos. Então, essas ferramentas, elas não deixam de ser ferramentas para contornar vulnerabilidades. Então, são ferramentas que se incluem, inclusive, para outras populações, como idosos, né, que são destinatários especiais de alimentos, que pleiteiam o direito de convivência com os netos, com frequência. E o que a gente está percebendo nesse momento pandêmico é que a jurisprudência também teve impactos sobre como deveria ficar em termos de convivência parental, que é mais o meu tema, né? Como que deveria ficar essas relações? Lá no primeiro momento da pandemia, a jurisprudência estava flexibilizando exatamente essas ferramentas de amparo jurídico de vulnerabilidades, o que acabava desprotegendo polos que estavam muito onerados pelo cuidado com o distanciamento social. Em termos paradigmáticos, lá no início, em abril, a gente estava vendo muitas decisões suspendendo visitação de filhos. E essa suspensão de visitação poderia produzir problemas muito drásticos nessa distribuição de cuidados, né? No início lá da pandemia, a professora Joiciane Bezerra de Menezes e o professor Anselmo de Amorim localizaram uma pluralidade de decisões nesse sentido. Lá em abril de 2020, por exemplo, já havia várias. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, suspendendo visitação para casos paternos filiais, assegurando apenas contato virtual e telefônico. Ou seja, não precisa visitar presencialmente, basta a gente colocar um contato por telefone, ou que nem a gente está fazendo aqui, né, pela via remota do computador. Tribunal de Justiça do Distrito Federal também em abril havia decisão suspendendo temporariamente o regime de convivência entre pai e filha a pedido do genitor que residia com pais idosos. Tribunal de Justiça do Ceará no mesmo sentido, assegurando apenas a versão virtual do contato. Isso em abril, proliferando decisões assim. Em termos pragmáticos, a gente colocar a versão virtual, ela é um paliativo, né? Mas cuidado, não é só você conversar com alguém à distância, né? Quem já cuidou de uma criança sabe disso. É especialmente uma questão de proximidade, porque você tem que preparar, dar comida, atender a criança quando ela chora, de madrugada inclusive, dar banho, trocar fralda, trocar as roupas, lavar as roupas, brincar, ver febre, remédio e várias outras coisas que vão, inclusive, demandar em termos de homeschooling, né? Se a criança estiver
fazendo a versão homeschooling, tem um incremento aí também de responsabilidade para quem está próximo fisicamente. Por outro lado, apesar dessas tendências originárias, algumas decisões judiciais ponderaram o risco, né, do convívio para preservar a possibilidade de continuar havendo um encontro presencial, né? Então, tem decisão, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, também ainda lá em abril, considerando que, se forem mantidos os cuidados da etiqueta médica, era possível dar continuidade à visitação quando os pais residissem na mesma cidade, né? Uma espécie de escolha do risco menor. E é defensável, na minha opinião, que o juiz compreenda qual que é o efetivo grau de possibilidade de contágio dessa criança com a convivência, né? Se valendo, se possível, de equipe interdisciplinar, para que a gente consiga desenvolver ainda um convívio e uma distribuição de cuidados que seja interessante. O Covid-19, ele traz problemáticas muito próprias, né? Aqui no escritório a gente teve um contexto muito curioso de um genitor que, exercitando o seu direito de férias com o filho, o genitor contraiu o coronavírus. E a genitora ficou muito assustada com a situação e começou a ameaçar de buscar a criança na cidade onde eles estavam, querendo reconduzir a criança ao lar dela, né, que era o lar, a residência fixa, no caso da guarda compartilhada, porque na cabeça dela isso afastaria a criança do potencial contágio. A gente teve que pedir uma tutela antecipada, que foi concedida, uma obrigação de não fazer a genitora, porque a retirada da criança ia produzir um risco maior de circulação da pandemia. A juíza, no caso, né, decidiu que o autor foi acometido pelo coronavírus e, tendo contato diário com a criança, levando em conta as restrições dos órgãos de saúde, a criança não poderia se deslocar sob pena de se estar autorizando um agravamento da transmissão do vírus. E mandou, portanto, que a criança ficasse por pelo menos mais 15 dias, consoante deliberação médica, com o pai. Bom, uma terceira ainda modalidade decisória nesse período, também aqui da experiência do Tribunal de Justiça do Paraná, traz a possibilidade de você fazer uma convivência alternada entre os genitores, né? Então, 15 dias com uma criança, o adolescente, 15 dias com outro. Eu acho esse aspecto interessante, porque a doutrina sempre foi muito preconceituosa com essa modalidade de convívio, de divisão matemática de tempo aqui no Brasil. Porque, vocês sabem, a guarda compartilhada, ela fala em termos de convívio equilibrado entre pai e mãe, mas como você vai projetar isso na prática, é uma construção que os advogados e advogadas fazem nos diálogos com seus clientes, né? O Poder Judiciário tem que estabelecer quando percebe a dinâmica das partes. E muitas vezes se dizia que você não poderia fazer um convívio matemático de tempo, 50% com um, 50% com o outro, sob pena de fazer uma confusão entre guarda compartilhada, entre guarda alternada. Desde o meu ponto de vista, dependendo do contexto e da dinâmica, é muito interessante você fazer uma divisão matemática do tempo. E, dependendo da idade, da faixa etária de quem está envolvido nessa rotina, isso se adapta perfeitamente. Então, eu acho que é interessante também que essa conjuntura pandêmica está permitindo que se experimentem modelos em prol de uma convivência parental que seja efetivamente distribuidora de cuidados de criança e adolescente. Porque até então a gente tem muitas medidas que são muito abstratas, né? Por exemplo, a pandemia suspender a visitação completamente, o convívio. Ou, fora de pandemia, não podemos dividir matematicamente o tempo. Talvez essa conjuntura nos permita ver detalhes mais pormenorizados das dinâmicas e das rotinas das partes envolvidas, possibilidade ou não de contágio naquela dinâmica, para conseguir construir rotinas dinâmicas e convívios de melhor funcionalização das guardas compartilhadas, que a gente sabe que hoje é a regra no país, muito raramente não é aplicado. Bom, antes de a gente encerrar aqui essa primeira parte, eu adicionaria, né, um elemento de contextualização de convivência familiar para o campo conjugal em tempos pandêmicos, né? Eu poderia falar do acréscimo que houve em termos estatísticos no campo dos divórcios, mas vou fazer um adendo quanto à circunstância da violência doméstica, porque muitas mulheres seguem em proximidade física e constante dos seus agressores. E do ponto de vista da operacionalização jurídica da rede de proteção, infelizmente o Estado brasileiro não apresentou providências efetivas de lidar com a circunstância de agravamento de violência doméstica e de feminicídio em tempos de pandemia. E os dados nos mostraram isso, que os casos de feminicídio cresceram,
conforme o Anuário de Segurança Pública. Outros dados, como, por exemplo, do governo federal, demonstraram que houve um aumento no número de denúncias de violência contra a mulher no canal 180, aumentaram cerca de 40% somente no mês de abril, que nem foi quando a pandemia chegou no seu auge, né? E muitos países tomaram muitas medidas relacionadas a enfrentamento de violência doméstica, possibilidade de inaugurar ferramentas com geolocalização, aplicativos, possibilidade aí de você acionar de maneira mais simples ajuda e auxílio para quando você estiver numa situação de violência doméstica, atendimento prioritário, várias medidas que aqui não se projetaram de uma maneira tão eficiente, tão eficaz. Então, é interessante a gente chamar atenção para esse dado, até porque nós, inseridos na prática do direito, precisamos também nos mobilizar para a identificação desses casos, né? Então, a gente tem essas conjunturas de desafios que eram absolutamente inesperados, né? Me parece que ninguém poderia prever o que aconteceria em 2020, o que de fato aconteceu, né, em 2020, mas eu acho que em termos de direitos das famílias e com convivência parental, é importante a gente encontrar saídas viáveis para democratizar cuidados desses grupos que são chamados de vulneráveis, sob pena da gente agravar a vulnerabilidade deles. Então, eu queria agradecer muito a presença de quem me escutou e vou permanecer aí à disposição e muito ansiosa para também escutar as lições das minhas colegas, tá bom? Obrigada. Legal, professora Lígia, o tema é bastante provocante, ela deu vários exemplos, como a guarda compartilhada, nos casos que tinha a suspensão, né? E também a análise, né, cada um que teve a possibilidade de visita com o diretor, e também, né, por fim, ela explicou da violência doméstica, é muito séria, é importante denunciar, é 180, quem precisar denunciar. Bom, agora eu vou passar a palavra agora para a professora Fernanda Pederneiras, que vai conversar com a gente sobre alimentos. A professora Fernanda Pederneiras é especialista em Direito de Família, Sucessões pela Escola Paulista de Direito, pós-graduante em Direito Processual Civil pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, ex-presidente do IBDFAM Paraná e advogada. Professora, passo a palavra para a senhora. Boa noite, eu quero aqui reforçar minha alegria e satisfação de participar desse evento. Parabenizo o Centro Acadêmico Baldino do Amaral, Universidade Positivo, pela iniciativa, né, um evento de excelência. Agradeço o convite que me foi feito pelo Kleina, parabenizo o João também, que conheci hoje. Estou muito feliz de estar aqui nesse painel, dividindo o painel com duas juristas, amigas, companheiras do IBDFAM, e nossa mediadora Amanda, né, minha companheira também de dia a dia, né, trabalhamos no núcleo de família junto do escritório, nas agruras das varas de família. Então, é com muita satisfação que eu trouxe aqui algumas reflexões, né, para esse bate-papo, né, eu vou buscar aqui colocar algumas questões relacionadas à obrigação alimentar, especialmente nesse período, né, tão difícil, e eu diria, né, a professora Lígia falou da vulnerabilidade, e é um período em que a gente percebe, né, a vulnerabilidade de muitos grupos, né, diria que todos estamos vulneráveis nessa situação, mas, obviamente, né, o cuidado maior com aqueles grupos que, independentemente da pandemia, são, sim, vulneráveis e precisam de um olhar mais atento. Bom, quando a gente fala da questão da obrigação alimentar, e a gente percebe que o nosso critério legal, ele não traz parâmetros numéricos para definição, para fixação do quanto alimentar. Então, a gente tem lá nosso artigo 1694, parágrafo 1º do Código Civil, que traz, né, o famoso trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, quando fala que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Bom, mas não temos, então, parâmetros numéricos, e aí a gente vê discussões justamente por dificuldades, muitas vezes, né, da gente pensar em números para quantificar essa obrigação alimentar. E aí é muito importante uma análise cautelosa, detalhada do cenário fático, né, sob pena, né, de incorrermos em violação de direitos fundamentais, não só do alimentando, como do alimentante. E aí, como é que a gente
pode pensar em alguns critérios, porque o que acontece, né? A gente está falando de uma obrigação que tem o caráter patrimonial, né? Que é a verba alimentar, mas está diretamente ligada a direitos inerentes à personalidade, à dignidade, à sobrevivência, né, da pessoa. Mas tentando ali buscar alguns critérios objetivos, e nessa ideia de análise detalhada do caso concreto, a gente parte para algumas questões importantes nessa análise em relação, por exemplo, às necessidades de quem pede os alimentos, e quando estamos falando, por exemplo, dos filhos, né, e aí é uma questão importante até da convivência, como a professora Lídia colocou, como é que é o tempo, né, quando a gente está falando de alimentos, a obrigação alimentar entre pais e filhos, genitores, enfim, de forma geral, como é que é o tempo de convivência? Será que o tempo está equilibrado entre os genitores? Existe residência alternada? Isso tudo influencia no cômputo do que seriam as necessidades daquele filho, né? Quais as necessidades pessoais, né, do alimentando, e aquelas que têm que ser consideradas, divididas pelo número de pessoas, por exemplo, que vivem na mesma residência, né? Uma questão importante também para se colocar é o que vem ali no nosso artigo 1703 do Código Civil, que fala da atribuição proporcional de cada genitor na subsistência dos filhos, e aí como é que a gente pode trabalhar com alguns critérios objetivos, né? Como é que a gente calcula essa proporção? Porque não é necessariamente 50% para cada genitor, quando a gente tem uma desproporção, uma diferença muito grande, a gente não pode negar ainda, né, apesar dos avanços que têm ocorrido em relação à posição da mulher no mercado de trabalho, a gente sabe da grande diferença que existe. Então, na maior parte das vezes, a gente ainda se depara, né, com a esmagadora maioria das situações familiares em que o homem tem o poder econômico, né? E aí, como é que a gente faz o cálculo dessa proporção? Então, diria que, bom, vamos somar a renda, né, desse ex-casal, e aí, para poder calcular quanto significa, né, a contribuição de cada um naquela renda total, e aí fazer um cálculo em relação ao que cada um teria que contribuir. E aqui, até eu ouso aqui, professora Lígia, trazer uma questão relacionada à fixação do percentual dos 30%, e trago aqui o trabalho desenvolvido, né, no grupo de pesquisa da pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, da Virada de Copérnico, em que a professora Lígia, juntamente com outras professoras, fizeram uma pesquisa justamente para tentar entender de onde vem esse senso comum, né, esse histórico, essa reprodução sistemática de 30%, quem nunca ouviu falar, né, enfim, puxa, eu vou pedir alimentos, eu sei que eu tenho direito a 30%, ou aquele alimentante que já vem dizendo, não, doutor, eu sei que eu no máximo vou pagar 30%, 33%, enfim, e da onde vem isso, né? E muito interessante a pesquisa, e fique à vontade, professora Lígia, para me corrigir se eu falar alguma impropriedade aqui em relação à sua pesquisa, mas o fato é que esse critério não observa a complexidade que envolve as demandas alimentares, a ausência de previsão legal para esse percentual. Se a gente for ver lá desde a consolidação das leis civis de Teixeira de Freitas, não existe uma previsão nesse sentido, né? O Código de Bevilacqua também não traz esse parâmetro, né, que não a proporção das necessidades e possibilidades. E aí a pesquisa mostrou que, por exemplo, a fonte doutrinária, na verdade, trazia a jurisprudência, né, a jurisprudência muito consolidada, o critério já pacificado nessa jurisprudência, e aí a questão é, vamos tentar entender a razão dessas decisões, onde está o fundamento para essa questão do percentual, e a pesquisa chega à conclusão de que não existe uma justificação nesses precedentes que utilizam percentual, senão a razoabilidade da jurisprudência pacífica. Então, gente, assim, é muito importante a gente tentar desconstruir esse mito, né? Não que não possa, muitas vezes, talvez os 30% sejam mais adequados para aquela situação, não digo que não,
Mas não tem como deixarmos de analisar a questão das necessidades e possibilidades, e que nos deparamos muitas vezes com a questão desproporcional, porque em algumas situações lá o pai tem um limite de 30% para pagar alimentos para os filhos, para o filho ou para os filhos, e quando a gente vê aquela mãe que, dependendo da renda, né, acaba utilizando muito mais do que 30%, às vezes quase 100% da sua renda para contribuir, né, com a parcela que lhe cabe no sustento dos filhos. Então, é para a gente refletir um pouquinho em relação a isso. Uma outra questão que eu achei importante trazer aqui também em relação à fixação dos alimentos, já entro na parte específica ali desse período da pandemia, é algo que me parece pouco discutido ainda, tanto nas demandas alimentares por parte de quem pede alimentos, como daqueles que muitas vezes oferecem ou estão sendo demandados, é a questão do imposto de renda, do impacto do imposto de renda na definição do quantum alimentar. Porque se a gente vai considerar que sim, existe uma obrigação fiscal, que muitas vezes é esquecida, mas existe uma obrigação fiscal por parte daquele que recebe alimentos, né, incide o imposto de renda, obviamente as alíquotas dependem do valor, aqui, em relação aos alimentos em pecúnia, né, então aquilo que é pago em dinheiro, precisa sim ser declarado e a depender do valor vai ter incidência no imposto de renda. Isso significa que aquele valor que é considerado o necessário para a subsistência do alimentando, não vai ser por ele usufruído de forma plena, né, porque a questão da incidência do imposto de renda raramente, né, vem ali considerada na definição do quantum alimentar, quando por parte do alimentante tem um benefício perante o fisco, que é a dedução desse valor que ele paga. Então, a gente tem já decisões aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, tanto da 11ª como da 12ª Câmara Civil, que são as duas especializadas na matéria, no sentido de considerar a carga tributária, sob pena de de ocorrer uma redução indireta da verba alimentar. Né? Então, considerar aquele percentual, o valor que teria que ser computado no quantum alimentar, né, para que o alimentando possa usufruir o valor necessário, líquido, né, para o pagamento das suas despesas. Obviamente, a gente tem que considerar também algumas situações em que, por exemplo, a forma de pagamento da pensão alimentícia ocorre de forma híbrida, né, os alimentos chamados in natura, pagamento direto de algumas despesas, e sobre essas, geralmente o que a gente tem, né, como praxe, a escola, o plano de saúde, sobre essa verba que é paga diretamente pelo alimentante, não incide imposto de renda. Então, às vezes pensar, né, mesmo a gente está falando não numa discussão judicial, mas uma discussão de composição para a verba alimentar, considerar uma forma híbrida de pagamento, justamente para que não tenha um impacto no quantum alimentar. Bom, e aí, uma outra questão, e partindo dessa situação da pandemia, né, a gente vai pensar na questão de como é que ficam esses alimentos que foram definidos antes dessa situação dramática, né, que causou inquestionáveis alterações na situação financeira, como é que fica aquele valor fixado? E aí, voltamos para a questão da análise cuidadosa, do caso concreto, das reais alterações das condições financeiras, e aí, não só daquele que paga os alimentos, como também uma análise que deve ser feita em relação às despesas do alimentando. Será que essa questão da pandemia não impactou diretamente também em algumas despesas específicas e também, né, nesses encargos do genitor guardião? A gente colocou aqui, a professora ali já trouxe até dados estatísticos, a gente vê que a mulher ainda é hoje a principal cuidadora,
né, dos filhos, e aí a gente tem uma situação daquela mãe que tem os filhos que não estão indo para a escola, quer dizer, a gente sabe que isso acaba onerando também no que diz respeito às despesas, especialmente com a alimentação. A gente sabe que a criança fica em casa comendo o dia todo, tenho 2 lá em casa, posso dizer que isso acontece, é desesperador. E também questão de despesas, água, luz, enfim. Como é que está a divisão de tempo em relação à convivência, né? Porque, assim, de fato, o alimentante pode ter sofrido, e é bem provável que na maior parte das famílias isso tenha impactado, uma redução dos rendimentos, mas como é que isso refletiu também para o outro genitor? Né? Será que, por exemplo, não tem que se analisar como é que a verba alimentar era paga? Porque, assim, se o alimentante paga diretamente, por exemplo, a escola, a gente sabe que hoje é momento de repactuação em várias esferas, né? Muitas escolas particulares também repactuaram, concederam alguns descontos, então, assim, já tem que se considerar essa pactuação, essa adequação que já tem havido em relação àquele que paga alimentos, porque a gente pensa que o foco é justamente o alimentando, né? Nem o desemprego é uma razão, um fundamento, né, para uma exoneração. Então, o que eu diria é que, assim, a análise do caso concreto tem que ser feita de uma forma muito cuidadosa, para que a gente não tenha decisões que prejudiquem, que coloquem ainda no estado de mais vulnerabilidade ainda os alimentandos, especialmente nossas crianças e adolescentes. E aí a gente tem uma questão também, quando a gente fala de aumentou sobremaneira, não tenho números estatísticos, mas o inadimplemento, né, da verba alimentar. E como é que fica? A gente sabe que, por ser, né, uma verba que é para garantir a subsistência, né, da pessoa, a gente tem também como a única forma de prisão civil hoje no nosso ordenamento jurídico é por inadimplemento de prestação alimentar. E aí, com a situação da pandemia, né, houve muita discussão, teve julgamentos já no início do ano, em março, do STJ decidiu, entendendo que a prisão, no caso, né, ainda que seja exceção, no período da pandemia, teria que ser uma prisão domiciliar. No mesmo mês de março, o CNJ, por meio de uma recomendação número 62, também, entendendo no sentido de indicar para os magistrados a questão da prisão domiciliar. E nesse sentido, faço um alerta só para que a gente também não perca o cuidado em relação a quem está no estado de vulnerabilidade maior, né? Porque a gente tem, por exemplo, a situação de que na pandemia, na quarentena, a prisão domiciliar, porque a gente considera a prisão, no caso civil, né, nessa situação dos alimentos, não como um caráter punitivo, mas coercitivo, porque o objetivo maior é que justamente a obrigação seja satisfeita. E num período de quarentena, né, em que as pessoas não estão mais circulando, a prisão domiciliar, sim, foi recomendada por conta das medidas de prevenção da pandemia, mas acaba não tendo esse caráter, né, deixando desprotegidos os alimentandos que estão sem a verba para subsistência. Nesse sentido, alguns magistrados têm optado pela suspensão, determinação de suspensão da execução, porque o que acontece? Se o alimentante inadimplente cumpre o período da prisão domiciliar, a dívida não desaparece, mas ele não pode mais sofrer a mesma pena por aquelas prestações. Então, é de se pensar, né? Existem também as medidas de penhora de bens, né, não coercitivas, mas sim de busca de bens para saldar a dívida. Sim, existem algumas situações, a gente sabe que isso acaba sendo inviável quando o alimentante não tem bens, mas o que se coloca também é que essa situação da pandemia trouxe ao debate novas medidas atípicas, né, de
execução, porque a gente tem as atípicas que já vinham sendo discutidas em relação a, por exemplo, a apreensão de passaporte, da carteira de motorista, e que talvez nesse momento de pandemia e quarentena não exerçam um caráter de coerção como anteriormente, porque as pessoas estão, na maior parte, não viajando, né? E aí a gente tem questões interessantes que foram, né, estão sendo trazidas ao judiciário, como, por exemplo, a suspensão da internet, né? Hoje em dia a gente está cada vez mais dependentes aí da internet, então, decisões trazendo essa questão da suspensão da internet, ou do telefone, até do Netflix, né? Como forma, assim, de contornar essa dificuldade, né, e proteger, né, ainda que a gente saiba que que esse é um momento delicado para todos, a gente percebe também a necessidade de não se descuidar de um olhar cuidadoso para aqueles que estão realmente num estado de vulnerabilidade, e aí a gente trabalha com a questão do alimentando, especialmente crianças e adolescentes. Só uma questão também, a lei 14.010 de junho, né, que estabeleceu o regime jurídico emergencial e transitório por conta da pandemia, traz um artigo específico sobre a questão da prisão domiciliar, e aí até estabelece que até dia 30 de outubro, quer dizer, desse mês, a prisão por dívida alimentícia deve ser feita de forma domiciliar. Não sei como é que estão os trâmites aí para a extensão desse prazo. Bom, finalizando aqui a fala, nesse momento de uma situação extrema, né, em que escolhas difíceis têm que ser feitas, né, é importante a gente pensar realmente que não pode haver uma forma padrão de decisão, né, em situações que mostram tão peculiares, né? Então, o que fica é que nós, operadores do direito, temos que, acima de tudo, ter uma sensibilidade, uma preocupação, uma cautela, para que a gente possa minimamente contribuir para a preservação da saúde física, mental, enfim, daqueles que, nesse momento, mais precisam e que estão envolvidos nesses conflitos familiares, que a gente sabe que mexem com os sentimentos mais íntimos do ser humano. Eu, mais uma vez, agradeço, fico à disposição, e um abraço especial, professora Lígia, professora Daniele, e a gente estava conversando aqui sobre o privilégio que a pandemia nos trouxe em ter as pessoas mais próximas, ainda que de uma forma virtual, né, provavelmente não estaríamos aqui reunidos com a professora Daniele, que é do Rio, nessa noite de sexta-feira, então é um privilégio, eu não posso deixar aqui de agradecer. Boa noite. Nós agradecemos a palavra da professora Fernanda Pederneiros pela brilhante fala, como já era esperado. Sua fala só reforça como esse tema é extremamente importante nesses períodos tão difíceis da pandemia. É uma situação circunstancial, passageira, e tudo que é passageiro passa, né? E deve ser tratado dessa forma, como é o caso. Mas não pode se deixar de alimentar uma boca em prol de outra, né? Como as crianças e adolescentes, a mesma coisa. Agora eu passo a palavra para a professora Daniele Teixeira, que falará sobre o planejamento sucessório. Ela é doutora e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Direito Civil pela Universidade Degli de Camerino, professora do Centro Universitário UMA, coordenadora adjunta de pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora editorial da RBD Civil, pesquisadora, parecerista e advogada. Sem mais delongas, passo para a professora. Bem, boa noite a todas e a todos. Um prazer. Primeiro, queria iniciar essa fala fazendo agradecimento, cumprimentando ao Centro Acadêmico pela organização do evento, mais uma vez também dando ênfase à professora Lígia sobre um evento de mulheres. Nós precisamos de atitudes afirmativas, porque realmente a gente comenta, a gente tem um grupo aí de civilistas e o tanto de eventos só masculinos que ocorrem e assim por diante. Então, parabéns ao Centro Acadêmico, é bom ver que a nova geração está assim.
Assim, a minha fala vai destoar um pouco, assim, lógico que a gente vai fazer o viés via pandemia, mas assim, a gente está falando de alimentos, família, vulnerabilidade e, lógico, também sucessão. Mas sucessão começa que, muito ligado ao direito de família, o próprio BDFAM embarcou o direito das sucessões. Eu digo que o livro 5º do Código Civil, que é o livro das sucessões, ele era o patinho feio do Código Civil. E ele se tornou um grande cisne e um ponto de estudo e criou uma autonomia própria, né? Então, o direito das sucessões, ele exerce hoje um papel de muita independência, autonomia mesmo, mas é incrível que isso não é um fator que acontece no Brasil. E isso é em virtude das transformações socioeconômicas que nós vivemos. Então, a importância do direito de sucessões, isso é um fenômeno mundial. Vamos fazer um recorte aqui, pelo menos no mundo ocidental. E por que se fala em planejamento? Então, primeiro, as transformações socioeconômicas, desde a questão do homem sair do campo e ir para a cidade, inserção da mulher no mercado de trabalho, transformações das famílias e assim por diante, tudo isso, o mundo que nós vivemos é um mundo globalizado, tecnológico, fluido, né? Na pós-modernidade se fala, inclusive, em estado gasoso. Por quê? O fluido, de alguma forma, ainda tem uma retenção. E eu acho que a pandemia mostra muito isso, caracteriza muito isso. O quê? Que nós somos pequenas aldeias conectadas. O vírus é representante disso, né? E aí você vem falar, mas, Daniele, e aí eu falo com muita autonomia, dizer que quando eu digo que ele era um patinho feio, porque ninguém estudava direito sucessório. Você tem pouquíssima formação de TCC nesse tema. Você tem pouquíssimo, se você buscar no Lattes, na CAPES, o número de pós-graduação, estrito sensu, teses ou dissertações, pouquíssimo sobre esse tema. Eu fui coordenadora durante 10 anos de Direito Civil Constitucional na UERJ, no CEPED. Durante 10 anos, eu não conto numa mão, acho, e lá tem defesa de banca, então eu era coordenadora, eu era muito presente, eu não digo 5, mas em 10 anos eu não tive 10 TCCs sobre sucessões. Então, ele é muito pouco. O próprio aluno na graduação está preocupado com a prova da OAB, algumas faculdades ela é dado junto com família. Família, por si só, um direito de família, tem tantas demandas que só dá o programa de família, os professores já têm que correr em função de tantas demandas que existem. Então, o direito das sucessões ele era esquecido. Mas aí eu estou dando uma oportunidade também para quem pode estar fazendo TCC, quiser. É uma ótima área para estar pesquisando, se inscrevendo sobre o tema, para advogar também, para quem estiver já entrando aí na advocacia. E planejamento sucessório é sim um nicho, é sim uma opção, é uma advocacia preventiva, é uma advocacia mais moderna, contemporânea, que evita o problema e sim se olhar antes de se chegar ao litígio. Hoje em dia nós temos tantas alternativas, mediação, constelação, tantas outras formas para se evitar esses momentos ápices. E aí, tudo isso para falar de sucessão e dizer o que isso tem a ver com o coronavírus. Lógico que foi impactante. Por quê? O brasileiro, Amanda, ele não tem por cultura falar da morte. Não é cultural nosso. Não é só da morte. Sabe um outro assunto aí, as nossas colegas de famílias sabem, falar em pacto antinupcial, falar em dinheiro, em bens, é uma saia justa. Parece que sempre o outro está com interesse ou se pergunta para você. É assunto que qualquer pessoa que vai estabelecer uma união estável ou vai casar, se vai falar, vamos falar disso, é desagradável para nós brasileiros. Já não é a cultura do anglo-saxão, que ele prefere muito melhor saber quais são as regras do jogo, estabelecer,
se acontecer isso e tal. E outra coisa, eu estava conversando um dia desse, eu acho que foi com o Mário Delgado, o professor Mário Delgado, que a gente estava falando sobre os contratos sucessórios e tal. E aí, a questão do pacto antinupcial, eu só estou dando um exemplo como tem assuntos difíceis a serem tratados em família. E o regime de bens já é o início de um planejamento, já é uma forma que você pode estar escolhendo. E agora, com certeza, eu vou quebrar um pressuposto de vocês, de acharem que planejamento sucessório é só para quem tem grandes fortunas. Pelo contrário, é para todos nós que compomos a sociedade. E aí o corona está diretamente ligado a esse momento. Por quê? Como eu disse, o brasileiro não tem hábito de falar de algumas coisas, e uma delas é da morte. É um tabu? É ridículo, mas é. As pessoas não gostam de falar da morte. Como é que você fala tanto de planejamento? Primeiro, planejamento é uma nomenclatura, entre aspas, do que se faz de outras formas e há muito tempo, só que de forma minoritária. Mas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que há 30 anos atrás fez uma organização patrimonial. Que planejamento é isso? O que é planejamento sucessório? Eu não vou dar um conceito difícil, eu só vou dizer que é uma organização patrimonial com transmissão de bens visando a sua sucessão. Não necessariamente só a sua morte, com efeitos pós-mortem, mas você pode fazer o planejamento e quanto mais em vida, melhor ainda, tá? Então, o que é o planejamento? É essa organização patrimonial. E aí eu gosto de fazer uma distinção entre planejamento familiar ou patrimonial e o planejamento sucessório. Por quê? Você pode fazer só um planejamento patrimonial, que é uma organização do patrimônio daquela família, só visando ali a vida, a organização, sem nenhum efeito pós-mortem, tá? Só que o planejamento sucessório, ele é mais extenso ainda. Você pode ter só um planejamento familiar ou patrimonial sem ter um sucessório, mas você não tem um planejamento sucessório sem passar por um planejamento patrimonial familiar. Então, o patrimônio e o planejamento sucessório, ele é mais extenso. Mas por que a gente se fala tanto em planejamento? Um dia desses me perguntaram assim, Daniela, é agora na pandemia que estão falando isso? Não, não é. Eu tenho até um livro, que é esse, que está na 2ª edição, até está esgotado. Essa é a minha tese de doutorado, planejamento sucessório. Eu fui para a Alemanha estudar. Por quê? No Brasil não tinha doutrina. Ou em sucessões, ou você ia para os antigos, para os Pontes de Miranda, ou você ia para conceitos, ou você não tinha doutrina falando. O primeiro artigo criticando a legítima é de 2015. Tem 5 anos. Não tinha. Ele foi um dos primeiros artigos, antes ainda da tese, eu estava no doutorado, já criticando, trazendo a necessidade. Eu fui fazer um doutorado sanduíche na Alemanha, morei lá mais de 6 meses, para pesquisar. Por quê? Eu fui para a Europa porque eles estão discutindo isso há 40 anos, Amanda. Eles estão na nossa frente, mas não é para importar nenhum modelo. Eu sou contra se trazer o que se aplica ali e aplicar aqui. Olha o nosso Código Civil, quantas coisas não foram importadas do Código Alemão, ou do francês, ou do português, e às vezes não se adequa, porque o que é o direito? Né? Direito não é só legislação. Direito é interpretação, é doutrina, é jurisprudência, né? E a influência dos sistemas common law e civil law cada vez são mais presentes. E no planejamento tem essa característica. Qual é a outra característica do planejamento? A interdisciplinariedade. De que você está falando? Estou falando o seguinte, que ao falar em planejamento sucessório, eu não estou só falando de direito das sucessões, porque exatamente se fala em planejamento sucessório, quando eu digo dessas transformações socioeconômicas, porque abalou o direito das sucessões e ele se tornou insuficiente para a sociedade contemporânea. Vou te dar um exemplo. A família e propriedade são os pilares de qualquer manual de direito das sucessões. Qualquer manual, não tem um manual que você não abra e diga que os pilares do direito das sucessões é a família e a propriedade. Olha lá, aí eu já te desconstruo os dois aqui. Família. Olha a diferença da nossa família, do Código 16 para as famílias hoje. Né? Se fala até em direito das famílias.
e não da família. A família é totalmente o conceito, e a gente entende pela metodologia Direito Civil Constitucional, da UFPR, da UERJ e assim por diante, né, que a Constituição só é de uma forma exemplificativa ali. Existem várias outras formas de entidades familiares, né, numa sociedade plural como a que nós vivemos. Então, esse já é desconstruído, porque aquele modelo de uma sucessão para uma família totalmente, que era aquela família legal, que era tudo em fim daquela família e não para o desenvolvimento dos integrantes dessa família, que é aí que é a grande virada do direito de família. Então, esse pilar totalmente desestruturado, que o meu direito de sucessor não é mais para aquele modelo de família Código 16. E se lembrar ainda, entre parênteses, o Código 16 ele é de 1901, é um projeto. Então, ele foi feito com ele levou 15 anos para ser aprovado. Olha aí, esse de 2002 foi assim, sem discussão da sociedade, nem nada, pá, mudou. E já não é tão novo, né? Que daqui a pouco já vamos fazer 20 anos de código. Mas ele levou 15 em processo. Então, ele é o retrato do nosso Código Civil, que é de uma família oitocentista. E aí, qual é o outro pilar? Presta atenção, a palavra propriedade. Não é nem patrimônio. Hoje em dia você falaria patrimônio. É propriedade. Sabe por quê? As riquezas eram representadas por propriedade imóvel, tá? Então, nós estamos falando aí de 50 anos atrás, onde a riqueza das pessoas era dada de que forma? Casas, vilas, loteamentos, sítios, fazendas, propriedades, né? Olha lá a nossa história, café, cana e assim por diante. Então, quem tinha bens eram propriedades imóveis. Aí olha a transformação disso. Nós estamos na propriedade de bens móveis. O que é isso? Bolsas, fundos, previdências privadas, seguro, tantas outras formas que você tem de bens móveis, onde você tem uma fluidez, uma agilidade, como se diz, uma informalidade nessas transações. Você pode aplicar na Bolsa no Japão, depois na Europa, no meio do dia, e acabar nos Estados Unidos. 3 fusos horários, 3 bolsas, e não precisa ser milionário para aplicar em bolsa, não. Tem setores, fundos e assim por diante. Então, e hoje, ainda vem mais para a geração de vocês. Vem falar em quê? Em bens digitais. Né? Esse YouTube vai ficar gravado, esse vídeo nosso aqui, e aí? Né? O seu celular, e eu não vou nem falar em bens digitais de cunho patrimonial, que chamam agora de herança digital, que o nome é péssimo, mas é o que pegou. Tecnicamente é errado, não é herança digital. Mas vamos falar, bens digitais, né? Como é a sucessão desses bens digitais, como vai ficar essa questão? Eu não vou dizer que nem todo mundo tem um blog, que ganha dinheiro dali, mas vamos falar, tuas fotos, todo mundo tem nuvens de escritórios, disso e assim por diante. Isso, como vai ficar? E assim por diante. Por que eu quero dizer isso? O pilar da propriedade se transformou. Hoje em dia, o conceito de propriedade mudou. Chama-se pertencimento. Olha a tradução, Airbnb, os Uber da vida. Você não precisa ter carro, ser dono de um carro para ser um Uber, para exercer uma profissão que até um pouco tempo atrás era só táxi, quem tinha que ter licença, cadastrado, isso e aquilo. Muitos Uber não são proprietários do carro, alugam, vão numa locadora, alugam ali por semana, por mês, por dia até. Né? Então, a forma de propriedade foi mudando muito. Hoje em dia está se compartilhando as coisas. E eu gosto muito, porque o direito social, o planejamento sucessório é muito compartilhar as profissões também. Por quê? Eu já mostrei que o direito de sucessões ficou insuficiente, ou seja, não dá mais. E quais são os instrumentos que tem o direito das sucessões? Ele só tem 3: testamento, fideicomisso e codicilo. Você vai dizer que codicilo, o que é isso? É algum palavrão? Não, é um instrumento que o Brasil é um dos poucos países que ainda tem
mas que eu estou vendo um outro potencial nele. Eu estou escrevendo um artigo sobre o novo potencial do codicilo. Por quê? Eu vi um codicilo em São Paulo de 1.200.000 euros em São Paulo, onde 1,5 foi considerado um codicilo. Então, agora, o codicilo, então eu tenho esse entendimento que é para valores de pequena monta, dependendo do patrimônio. Se eu tenho um patrimônio maior, menor. Mas por que não se aplica o codicilo? Porque, primeiro, o brasileiro não exerce a sua autonomia. E o que é o planejamento? É exercer sua autonomia. E aí eu falo, inclusive, para atender às vulnerabilidades. Porque quando eu quero fugir da sucessão legítima, onde ela me é insuficiente, e normalmente o maior fator que faz as pessoas buscarem um planejamento sucessório são as transformações dessas famílias. É os meus, teus e os nossos filhos. É um segundo relacionamento que você diz assim, eu não quero misturar. E não vamos dizer que isso é só para quem tem patrimônio. Não. Olha lá, eu tenho uma funcionária que mora numa comunidade daqui do Rio de Janeiro, fez um divórcio agora, separou. Não foi divórcio, foi uma dissolução patrimonial. E ela diz, com que ela casar, ela não quer o que ela tem, ela quer deixar para o filho dela e assim por diante. Então, quando eu digo que tudo isso atinge a todos nós, porque o planejamento, além desses instrumentos serem suficientes para atender a nossa demanda, porque no Código 2002 estendeu ao companheiro ser herdeiro necessário. Eu não digo que esse é o problema, porque isso é solidariedade. Mas, na prática, na advocacia, isso engessou muito, porque o último regime que tinha de autonomia, de uma separação total de bens, ele só funciona isso para o regime em vida, para dissolução ou para um divórcio. Mas o efeito pós-mortem é outro, ou seja, você, por mais que optou, teve autonomia, liberdade de escolher um regime de separação total de bens, mas no caso de morte, aquele cônjuge é herdeiro necessário. Então, isso engessou muito mais. Só que os outros países, eu não estou falando só de Europa, não. A Argentina teve mudança recente no código, outros países da América Latina. Então, o Brasil está atrasado. Planejamento. Em todo lugar se fala de planejamento? Não, mas eu posso dizer que em vários países a questão da autonomia da vontade, autonomia do autor da herança, da liberdade de testar, aumentou bem mais. Teve mudanças legislativas na França em 2006, 2008, na Alemanha em 2009, na Itália, na Bélgica, em Portugal, na Espanha tem um código da Catalunha, que é lá por regiões também super atual, moderno, né? Então, o Brasil precisa. Então, por isso que aqui o planejamento virou o CIBUM, que nada mais é do que uma organização patrimonial, e visando a sua sucessão. E aí você tem vários instrumentos. Quando falam, às vezes, que planejamento sucessório é sinônimo de holding, não, isso também não é nenhum palavrão. Holding é só um dos instrumentos. Planejamento sucessório pode ser feito só por um simples testamento particular. E a Covid mostrou que o quê? Essa finitude, esse hábito que o brasileiro não tem de pensar na morte, não tem de querer falar em testamento, essa finitude, pensar que todos nós, se a única certeza que a gente tem, todos nós vamos morrer. Mas realmente o brasileiro não tem cultura de pensar nisso. E mudou agora com o Covid. Porque no momento que essa finitude entrou dentro das nossas casas, onde nós tememos pelos nossos pais, pelos nossos avós, ou por mais novos que sejam casos de vulnerabilidade de saúde, né? Então, o planejamento, a gente fala muito em autonomia, e a professora Ana Carla Matos tem um artigo muito bom no meu livro, nesse aqui, o Arquitetura, que é sobre gênero e planejamento sucessório. E aí já aproveito, dou aqui um spoiler, que a professora Lígia vai escrever um artigo também para a gente nessa questão da vulnerabilidade, de preconceitos que existem, porque a gente tem que tomar um cuidado também, porque se você exerce essa autonomia por demais, você vive numa sociedade que, por mais que a gente tenha na Constituição direitos iguais, a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, conservadora, preconceituosa e assim por diante, né? E aí eu dou um exemplo, por exemplo, quantas vezes
numa família, numa organização, se deixa imóveis para as filhas mulheres, olha lá, imóvel, segurança, e para o filho homem você deixa ações, você deixa a administração da empresa, mostrando o quê? Ele é o gestor, ele é o... Até eu acho que a Lígia usou essa nomenclatura, né? Ai, agora me fugiu. É quando o provedor, né? É o provedor. E a mulher, a vulnerável, né? Só que nessa você pode até dividir em quantidades iguais. Só que daqui a 5 anos as ações da empresa estão valendo muito mais e aquele imóvel desvalorizou, ainda tem despesa, manutenção, IPTU e assim por diante. Então, planejamento é super rico, é uma área, como eu falo, para aí novos advogados, para TCCs, para pesquisa. Eu chamo e convido a todos para falar, é uma área super que tem muito a ver. Então, além do direito civil, que você tem em outras áreas, como contratos, doação, você vai em áreas de direito das coisas, usufruto, propriedade, você vai em contratos de seguro, doação, você vai em regime de bens, vai em família, você vai na parte geral de nulidade, capacidade, fraudes, negócio, simulação. Então, você tem que ter um expertise do direito civil, um todo, e áreas afins. Outras áreas do direito e áreas afins, só para complementar. Como assim? Você tem que ter um ótimo diálogo com o direito societário, com o direito tributário, você tem que ter com o direito internacional privado, que cada vez mais temos elementos internacionais em divórcios, em separações. Todos os advogados vêm, hoje em dia, têm mais demandas nessas áreas. E outras áreas, como assim, mediação, contabilidade, psicologia, direito notarial, porque você tem que ter um ótimo diálogo com o cartório também, por vários serviços que vão ser necessários de um cartório, de registrar, e assim por diante, testamentos sejam públicos, pactos antinupciais e assim por diante. Bem, eu sou super entusiasta do assunto, instrumentos tem vários aí, mas vou finalizando e dizendo que o corona trouxe o planejamento dentro para nossas casas e não é mais momento de postergar. Eu até tenho um artigo escrito com a professora Daniela Mucilo, no livro coordenado pela professora, chama Coronavírus, Impacto nas Relações de Família e Sucessões. É um livro coordenado pela professora Silvia, professora Ana Luísa Maia Nevares, do Rio, e a professora Marília Pedroso Xavier, daí da UFPR. Bem, era isso que eu tinha que dizer, eu acho que estourei meu tempo, nossa. Muito obrigada, professora. Foi uma ótima exposição que a senhora fez, né? É muito delicado esse tema, né? E importante, né? O tema do planejamento de sessões. A gente tem que se planejar, não pode ter esse tabu, não. E pensar no futuro, né? A gente planejar para nossos filhos, né? Adiante. Agora, eu gostaria de dizer, né? Primeiramente, quero agradecer, foi muito enriquecedor. Obrigada, Centro Acadêmico, obrigada, querido Criane, pelo convite. Aprendi muito com as professoras hoje, foi excelente, foi gratificante, foi muito enriquecedor mesmo. E agora a gente vai abrir para as perguntas. Separamos cada um as perguntas daqui, eu vou ler elas aqui, aí fiquem à vontade para responderem, tá bom? A primeira pergunta que fizeram aqui é como sopesar a obrigação alimentar no período pandêmico, haja visto que as condições empregatícias sofreram grandes impactos desse fenômeno, além das necessidades dos infantes em geral, não diminuíram e até se tornaram mais pesadas em alguns casos. Então, professoras, quem quer responder essa? Bom, eu acho que a grande questão é que, sim, é um momento em que exigem repactuações, né, em todas as relações, não só familiares, mas em todas as relações privadas, a gente vem percebendo um momento de repactuação nas relações de trabalho, inclusive, né, nas relações obrigacionais, contratuais. É uma questão delicada, mas, veja,
tem uma situação em relação à questão dos alimentos que sim, o alimentando depende disso para a subsistência. Existem mecanismos relacionados agora à pandemia, né, no que diz respeito a algumas políticas públicas que tem que se recorrer a algumas situações assim, porque muitas vezes a repactuação não depende só das partes, muitas vezes as partes estão, sim, dispostas a repactuar, mas como na pergunta, né, é muito difícil, porque aumentam as despesas, um cálculo matemático que não fecha, né, mas se houver, assim, um bom senso e boa fé, né, das partes envolvidas, me parece que o caminho é tentar também reequilibrar, da forma como for possível, as necessidades, pensar em repactuações com terceiros, para que haja a possibilidade de preservar a subsistência daqueles que necessitam dos alimentos para sobreviver. E mais uma pergunta, assim, em relação a isso, como que faz para evitar esses oportunismos? Porque nesse período, né, da pandemia, acaba vindo aqueles pais que dizem que não tem condições, que não tem como pagar, e, enfim, não querem pagar, e acaba fugindo dessa obrigação, né, que é os alimentos aos filhos. Como que faz para evitar esse tipo de coisa? Então, me parece que é uma análise detalhada do caso concreto, considerando todas as situações envolvidas, né, acho que diminui o risco, né, essas demandas oportunistas. A gente sabe que nas questões alimentares, independentemente da pandemia, a gente tem muitas situações em relação a essas alegações, muitas vezes de uma impossibilidade, uma incapacidade que está, na verdade, encobrindo outras razões que não as financeiras exatamente, né, mas especialmente nessa questão da pandemia, eu acho que é um olhar atento no que diz respeito à situação financeira de todos os envolvidos, né, por meio, aí, nós temos aí mecanismos de instrução probatória, importantes, né, para perquirir a real condição, mas a gente sabe que também, assim, não dá para presumir, a má-fé não pode ser presumida, né, se a gente for partir desse pressuposto, muitas vezes fica difícil contornar, mas me parece que um olhar atento às questões, não só do alimentante, mas do alimentando, das necessidades, da questão um foco também nessa questão das diferenças de gênero, acho que é muito importante para que, né, porque essa igualdade formal a gente tem, né, não faltam leis para respaldar, mas esbarra ainda nessa questão histórica, nesse machismo histórico, que infelizmente, não proporciona uma real igualdade material. Então, esse olhar também é importante para que se perceba que as condições não são iguais, né, nessas situações familiares, no que diz respeito ao gênero. Obrigada, professora, pela palavra. Mais alguma professora gostaria de responder essa questão? Posso passar para a próxima questão? Tá. A próxima pergunta é: considerando os efeitos do isolamento social e a necessidade de ficar em casa, um contrato de namoro é uma maneira de evitar uma união estável indesejada? E aí, professoras? Esse tema é interessante, eu andei vendo um pouco sobre isso, porque a circunstância pandêmica colocou também essa situação, às vezes, para casais de namorados e namoradas. Eu vi algumas negociações dessas acontecerem nos meus círculos de amizade, inclusive. As pessoas estavam numa situação em que elas tinham que escolher ou ficar muito distanciadas, certo? Então, assim, a gente não está se vendo porque estamos em contexto de confinamento, ou elas falam, a gente passou a morar juntos ou a morar juntas para que a gente tenha algum tipo de convívio, já que a gente está em situação de isolamento. E daí esse segundo caso era o que preocupava as pessoas, né? Porque se dizia, bom, eu comecei a morar com meu namorado ou com minha namorada aí na pandemia para não perder o vínculo afetivo, mas estou com medo, porque as pessoas têm isso na cabeça, né? Cooptação é uma grande prova, talvez, de união estável, e isso poderia trazer algum tipo de implicação, de decorrência jurídica, né? E daí me parece que o contrato de namoro, ele vai ter as mesmas críticas e possibilidades que ele já recebe fora do contexto pandêmico.
porque o pacto de namoro, né, esse pacto que traz uma redação mais ou menos no sentido de que estamos juntos, mas não queremos que isso produza nenhum tipo de efeito jurídico, não se está aqui com uma entidade familiar. Essa é uma redação que ela tem um efeito que não é constitutivo da relação. Significa dizer, o que você está declarando nesse pacto de namoro não necessariamente constitui a realidade dos fatos, que é o que o juiz ou a juíza apreciarão na ocasião de eventualmente se dissolver esse vínculo e se alegar que existia ali uma entidade familiar. Todavia, me parece que o sentido da cooptação, primeiro, a cooptação não é um requisito essencial para a caracterização da união estável, mas, embora ele seja um requisito importante, eu acho que é muito importante, no caso concreto, que o juiz ou a juíza ponderem estes elementos, inclusive da pandemia, como uma negociação que foi feita de uma maneira circunstancial, que não necessariamente constituía um objetivo de configuração de entidade familiar, que é o que normalmente a gente pode ver em outros casos de cooptação. Existem casos de cooptação em que existe uma negociação para as pessoas morarem juntas e colocarem esse vínculo em termos mais familiares do que em termos mais soltos, né, por assim dizer, em laços mais afrouxados, que são típicos de relacionamentos de namoro. Então, me parece que o pacto de namoro, ele é uma prova, mas ele não é constitutivo dessa relação, né? E que o juiz vai ter que ponderar outros elementos para além da cooptação por si só, inclusive o fato de haver uma pandemia no momento em que ela se deu, para saber se aquilo vai produzir efeitos de união estável ou não. Muito obrigada, professora. Aproveitando que a senhora falou dessa questão, né, da convivência, né, da união estável, nesse período, né, a gente percebe que muitos pais têm medo, né, de deixar os filhos, né, com outro pai, como as professoras já citaram antes, né? Isso daí pode ser uma brecha para alienação parental? O que a senhora acha? Existem alguns casos que podem indiciar um caminho de potencial iniciativa de afastamento afetivo entre genitores, utilizando o argumento da pandemia, né? Isso também consta em algumas decisões judiciais, algumas decisões judiciais que demonstram que o genitor ou a genitora que detinham a residência fixa com a criança ou com o adolescente ajuizaram aí uma ação para revisionar nesse período, suspender a convivência, etc., tentando produzir o argumento de que a pandemia estava impondo esse distanciamento, este afastamento. Mais uma vez, eu reproduziria, né, que o juiz ou a juíza devem pensar qual é o efetivo risco de contágio, como é que é a dinâmica desses pais, né, no momento em que eles estão inseridos no mercado de trabalho que faz ou que não faz home office, se eles estão utilizando transportes que os expõem demais ou os expõem menos, se eles têm medidas de higienização e medidas de utilização de máscara e de distanciamento social em seus trabalhos. Tudo isso pode conduzir o juiz ou a juíza a perceber que se trata de uma perspectiva de tentativa de afastamento afetivo, né? Reproduzindo também o que a doutora Fernanda falou para os alimentos, isso também serve para o campo da convivência parental. Assim como pode ser um local de eventuais oportunismos no campo de revisional de alimentos, também pode ser em campo de revisional de convivência. Só que a gente também não pode partir da premissa que todas as demandas nesse sentido estão carregadas de má-fé. A gente tem que olhar o caso concreto e perceber se há, evidentemente, um risco de contágio, como é que se está dando conta do atendimento dos melhores interesses da criança e do adolescente. Eu acho que, nesse ponto, uma equipe interdisciplinar é importante, né? A professora Daniele citou o livro ali, né, do coronavírus e impactos no direito das famílias e sucessões. Nesse também a gente pôde participar, eu, a professora Ana Carla Matos e a minha irmã, que é infectologista, e ela fez uma espécie de protocolo de análise de contexto dos pais para você perguntar, enquanto advogado, advogada, juiz ou juíza, se os pais estão observando algum regramento básico em termos de proteção. Isso pode te indicar caminhos de convívio familiar efetivos, né, mais ou menos abrangentes, e que ajudam a driblar aí eventuais iniciativas de alienação parental, né, com uma justificativa da pandemia.
Obrigada, professora. Realmente, né, nesse período da pandemia, alguns genitores, não vou generalizar, porque tem muitos pais que são ótimos, mas com a malícia deles, eles podem acabar fazendo esse tipo de coisa, até na questão dos alimentos, né, que não pagar, ou da alienação. E isso é muito triste, porque a gente está lidando com crianças, né? Os advogados, juízes, oficiais, todo mundo está ali para ajudar aquelas crianças, né? Muito obrigada, professora. A próxima pergunta é que a professora Daniele tinha até conversado com a gente, que é a questão do holding familiar, professora. A pergunta que o pessoal fez aqui é possível criar uma holding patrimonial incluindo todos os herdeiros do proprietário, proprietário de bens como sócios? E aí, professora? Professora, só peço para a senhora tirar o mute, por favor. Não, desculpa. Primeiro, eu gosto de explicar que planejamento sucessório é muito mais que holding. Holding, como eu disse, é só um instrumento. A holding não é um tipo societário, né? Holding vem de controlar. E aí você pode ter vários tipos de holding, de tipos societários da holding. Entre elas, vantagens e desvantagens. Primeiro, para escolher se a holding vai ser melhor, então a pergunta do caso que você me fez é uma pergunta solta e eu não tenho resposta para ela, por quê? A holding você pode fazer ela através, que é o mais comum, de limitada, mas você pode hoje em dia até fazer de sociedade unipessoal, que é de limitada, que antes era da Ireli ou Ireli, você também podia fazer, que agora você já tem sociedade limitada unipessoal, com a lei do ano passado de liberdade econômica, trouxe essa novidade, né? Você pode fazer também de uma sociedade anônima fechada, que é uma característica. Agora, quando é que eu vou ter que escolher a holding? Se a holding vai ser o melhor remédio para mim ou não? Por quê? Eu tenho algumas considerações, etapas que eu tenho que passar no planejamento para eu escolher. Primeiro, a qualificação dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Como ela se apresenta? E aí, já emendando numa pergunta que foi feita para a Lígia sobre a união estável do contrato, hoje em dia a união estável é um estado de insegurança muito grande jurídica. Por quê? Ela é indeterminada nesse início, tanto que a gente está cada vez mais buscando circunstâncias que regulamente isso, seja contratos de namoros ou registro de união estável em cartório. Então, o início dela já está difícil de determinar entre o que é um namoro e aonde começa uma união estável. Nesse momento, não só, como a Lígia falou, não só para ficarem juntos ou separados em função da pandemia, mas até por economia, por crise econômica, algum perdeu emprego ou teve perdas salariais, por economia, muitos casais, até amigos, foram morarem juntos. Então, isso tem que ser. E também no momento da morte. A união estável está muito vulnerável. Por quê? O entendimento majoritário, depois da decisão do STF, da inconstitucionalidade do 1790, majoritário jurisprudência entende, sim, que o companheiro também é herdeiro necessário. E isso muda tudo no momento de uma qualificação. Só que o próprio presidente do IBDFAM, o Rodrigo da Cunha Pereira, discorda. Ele entende que não é companheiro, não é herdeiro necessário. E isso é uma discussão, e tem outros, a própria Marília também, entendeu? O contrato de namoro, o livro Contrato de Namoro defende isso. O professor Mário Delgado, em São Paulo, o professor Conrado, o Caminho da Rosa, do Rio Grande do Sul, vozes que são minoritárias, mas cada vez mais estão crescendo esse argumento. Tudo isso para falar, eu preciso qualificar essa pessoa, eu preciso levantar esse patrimônio, e não só de uma forma objetiva, quantitativa, eu preciso também levantar ela qualitativamente, que tipo de bem, quanto esse bem, de que forma ele é constituído. Porque em cima desse bem você vai ver quais objetivos, a vontade do autor de herança, outra etapa. O que aquele autor de herança está querendo determinar? Ele quer a perpetuação daquele negócio? Como é que vai ser administrado? Então, para você se escolher entre vários instrumentos que você tem, desde
que a maioria, você não precisa, às vezes, de elementos sofisticados de empresas ou de holding para fazer um planejamento. Você pode fazer um simples seguro de vida, uma doação com usufruto, um testamento, são formas de planejamento. Então, eu gosto de desconstruir que nem sempre holding é uma forma de planejamento, ela é só uma das ferramentas. E também, ao analisar essa família, eu tenho que passar dessa análise objetiva da pessoa também para uma análise subjetiva. Como assim, Daniele? Eu preciso saber como essa família é constituída, não só a pessoa, se ele tem, qual é o estado civil que ele está, se ele é casado, se tem uma união estável ou não, qual é o regime que essa pessoa tem, ele tem herdeiros necessários, ele tem descendentes, que idade estão, eles são casados, que regime de bens. Essa análise dessa família vai ser importante. É o que eu tenho um artigo no Conju com o professor Daniel Bucar, que chama Armadilhas do Planejamento Sucessório, porque tudo isso é importante. Então, às vezes, a questão não é a holding ou dessa forma, se eu posso criar consórcios. Primeiro, muita gente vende que holding você não passa por inventário. Isso é uma falácia. Você passa. Pode ser um inventário mais simplificado, mas no Brasil, você tendo patrimônio, você tem que passar por inventário. Não tem como você... E o que é o inventário? É, primeiro, pagar credores e o Estado, para depois, o que sobrar, você ter a liquidez desse patrimônio. Então, a holding, ela vai facilitar, às vezes, simplificando, mas você tem tributação, você, na hora de incorporar, você também tem tributação, é porque vendem, tem e aí vai muito também da responsabilidade dos advogados, de realmente ver o melhor remédio para o seu cliente, a melhor ferramenta adequada, e não por aí estar só falando como se holding fosse a solução de ou fosse sinônimo de planejamento sucessório. Obrigada, professora, pelas belíssimas palavras. Agora a gente tem mais uma pergunta aqui. As constituições familiares distintas das tradicionais, como as famílias compostas por casais homoafetivos, ainda sofrem na senda do direito sucessório? Caso ainda haja uma problemática com esse tema, quais as medidas para mitigar os efeitos? Professora Daniele, ficou muda de volta. É que eu fechei. Tem até, inclusive, uma coluna da juíza, né? Da Pachá, André Pachá, agora, desse sábado, super interessante, que era da união estável de uma pessoa mais velha e agora na pandemia e as consequências e as dificuldades. Porque você tem que ver, eu já vi também muito parecer no sentido que de pessoas que têm união estável com mais idade e que, seja pela dificuldade que se tinha de se ostentar uma união estável de pessoas homoafetivas, mantinham aquilo dentro de uma forma bem indoor, não tanto ostensivo, como é o sinônimo de uma união estável. E, por isso, às vezes, veio com um reconhecimento pós-mortem, com maiores dificuldades, a gente sempre tem remédios para evitar essas circunstâncias. Mas aí, sempre ter atitudes preventivas, de tomar atitudes antes, são mais eficazes do que pós-mortem, que muitas vezes você vai ter dificuldade. Esse caso da coluna da juíza André Pachá, ela é extremamente sensível, doloroso, que era um casal de duas mulheres que tinham uma união estável, de repente uma adoeceu, foram invadidas, trocado chave, isso e aquilo, então as consequências disso, os danos que isso gerou ali também, né, emocionais, dependente do direito da pessoa aí, e a gente sabe que tudo isso leva tempo, a justiça, infelizmente, no Brasil é extremamente morosa para estar atendendo. Então, o meu conselho é quanto mais se prevenir, de se organizar, de se reconhecer, de se deixar testamento, de favorecer, principalmente em situações delicadas como essa.
Obrigada, professora. Mais alguma professora gostaria de falar, responder essa questão? Então, tá bom. Mais uma questão aqui que vem agora. Deixa eu pegar aqui. Com a pandemia e o período da quarentena, qual foi o impacto nas relações conjugais e parentais, em virtude do aumento do tempo de convívio? E de que forma e em que nível isso chegou no judiciário? Acho que impactos variados. Tem muitas pesquisas, isso já era esperado lá em março, abril, começaram a sair experiências relacionadas a outros países e se reproduziu no Brasil, relacionado ao aumento do número de divórcios e dissoluções de uniões estáveis em época de pandemia. Eu acho que nós que advogamos na área também sentimos, de certa maneira, esse efeito. Muitas pessoas nos consultando, querendo algum tipo de orientação relacionada à dissolução de vínculos, porque, evidentemente, se você produziu ali a orientação correta, que é a do isolamento social, isso significou dizer uma proximidade bastante excessiva em que você já não compartilhava outros espaços, senão o espaço doméstico. E a ausência de compartilhamento dessa multiplicidade de espaços, muitas vezes, gerou um excesso de tensão relacionado a essa conjugalidade. E isso produziu, sem dúvida nenhuma, vários efeitos, inclusive efeitos de rompimento. Por outro lado, a gente tem também aquele caso citado anteriormente de pessoas que passaram a morar juntas em função da pandemia, para não perderem o vínculo afetivo, e isso poderia ser, não que seja rigorosamente, mas poderia ser um caminho, pelo menos inicial, ou um caminho originário para uma formação futura, talvez, de uma entidade familiar conjugal. Do ponto de vista dos aspectos parentais, eu acho que alguma coisa apareceu também na minha fala e na fala da doutora Fernanda, relacionada a esse cuidado de filhos em termos de pandemia, né? Eu acho que o setor da educação ficou muito impactado, o setor de cuidado com crianças pequenas ficou muito impactado, e isso produziu, na minha concepção, uma familiarização ainda maior do cuidado de crianças e adolescentes. E quem é mãe, quem é pai, também fala muito sobre essa tensão, né? Essa intensidade de convívio e necessidade de você compartilhar os seus afazeres profissionais com as atividades de cuidado de uma maneira muito intensa. No espaço doméstico, para algumas pessoas, sem dúvida nenhuma, produziu também problemas sérios, problemas consideravelmente sérios. Isso para a gente falar, lógico, de uma determinada camada socioeconômica, a que foi dada a possibilidade de ficar em casa, né? Porque a gente sabe que as profissões mais vulneradas não tiveram essa possibilidade efetivamente alcançada e, portanto, as pessoas estavam com níveis de exposição e com outras demandas materiais, diferentemente dessas das relações familiares que eu citei aqui, né? Mesmo. Obrigada, professora, pelas palavras. Sumiu? Eu acho que a Amanda travou, mas... Claro. Bom, essas eram as perguntas, né? Então, coincidentemente, Amanda, tudo bem? Conseguiu? Olha, gente, não tô vendo nada. Agora eu tô vendo, me desculpa. Oi, desculpa, gente, acabou travando aqui. Me perdoe, eu gostaria de agradecer novamente o Centro Acadêmico, o convite do José Kleina, e passar a palavra agora para o João Leonardo, que vai encerrar e vai fazer o sorteio dos livros. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado pela mediação, foi sensacional. As professoras, palestrantes aqui, também foi um compartilhamento de conhecimento sem precedentes, foi realmente ótimo. E o contexto da pandemia, ele geralmente atingiu algumas partes assim da sociedade de forma mais contundente do que outras, né? E a família é justamente o cerne de uma sociedade. Então, é muito interessante a gente ouvir como direcionar para melhores caminhos e entender também como resolver esses problemas que surgiram aí nesse ano tão atípico. Então, eu agradeço imensamente, eu deixo as portas do Centro Acadêmico sempre abertas para todos vocês, e é isso. Muito obrigado de verdade, viu, professoras?
Tá, eu que agradeço, Amanda, José Henrique, João e as queridas professoras Fernanda Pederneiras e Lígia Zigiotti. Um beijo, obrigada e até a próxima. Também quero agradecer bastante. Vou fazer uma consideração final que eu esqueci de falar no meu discurso lá. Os alunos, meus alunos não vão me perdoar se eu deixar de falar disso. Pandemia é a prova de que comunidade hippie é o caminho. A gente fica lá na comunidade, em várias pessoas, convivência parental comunitária. Isso vai dar certo, tá bom? Brincadeiras à parte, gente. Obrigada pelo convite. Adorei compartilhar o espaço com a doutora Fernanda e com a doutora Daniela. É sempre um prazer escutar e aprender com vocês. E fico à disposição aí sempre que tiverem esses eventos, interesses em conversar sobre organização de eventos. Estamos próximos aí, apesar de distantes, tá bom? Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau. Boa noite a todos. Um bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau. E, pessoal, agora vou falar especialmente com vocês, porque vamos fazer o sorteio agora dos livros. São 3 livros, né? O primeiro não tem uma ordem, perdão, do sorteio dos livros, apenas algumas regras que eu tenho que colocar que são importantes para vocês. Serão sorteados 3 números e um dará direito a cada livro. Cada número sorteado dará direito a um livro. O primeiro a ser sorteado, ele poderá escolher o livro que ele quer, dentre as 3 opções. O segundo sorteado poderá escolher entre as 2 opções restantes, e o terceiro sorteado ficará com o livro que restou por último. Então, dito isso, eu vou compartilhar minha tela e a gente vai fazer um sorteio pelo próprio sorteador aqui da internet mesmo. Beleza, pessoal? Vou. Aí. Tá compartilhando? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui já temos, do número 1 ao número 46, e vamos sortear o primeiro número. O primeiro número sorteado é o número 23. Então, nós entraremos em contato com quem tem o número 23 e daremos a opção entre um dos 3 livros que você poderá escolher. Beleza? Agora vamos ao segundo número. O segundo número sorteado é o número 27. Então, dentre os 2 livros restantes, a pessoa que tem o número 27 poderá escolher qual será o livro que deseja. Por fim, o último é o número 24. Então, o número 24 ficará com o livro restante. Beleza, pessoal? Bom, agradeço muito a vocês, agradeço muito por terem nos assistido, por terem nos acompanhado nessa semana acadêmica. Foi, de fato, muito gratificante colocar esses eventos, colocar essa visão da mulher, né, colocar um pouco da conscientização do câncer de mama aqui nesse espaço, trazer um pouco temas um pouco fora da caixa, outros temas mais blasés, mais clichês, mas todos de iguais importância. Eu agradeço muito pela participação de todos, agradeço também, sobretudo, aqueles que doaram e que estão ajudando essa luta contra o câncer de mama nesse mês que é da conscientização, e espero que, de alguma forma, esses eventos, essa semana acadêmica, tenha vos tocado e tenha vos mostrado também sobre a participação da mulher e como que nós devemos olhar isso de uma forma um pouquinho diferente do que sempre olhamos, do que foi visto na nossa história, né? Então, muito obrigado e fiquem aí com uma boa noite. Beleza.